não recebem o dom gratuito de Deus os que rejeitam, né? Jesus fala isso: vós não quereis vir a mim para terdes vida, por isso permanecem mortos nos delitos e pecados. Então a maldição é a não conversão. Você não se converte, então você permanece morto. Quando diz as portas do inferno que não prevalecem contra o ajuntamento cristão, é a condenação de Deus, porque o próprio Cristo, Colossenses capítulo 1, verso 13 a 20, ele assume sobre si a maldição, o reforço, né, da maldição do pecado que era a lei. Por isso que Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 15, verso 54 a 58, o aguilhão da morte é o pecado, o aguilhão do pecado é a morte, e a força do pecado é a lei. Porque a lei é boa e espiritual, cumpre os seus objetivos, só que enquanto não havia lei no mundo, não se identificou o que era pecado, né? Romanos 5, 12 em diante ao 21, mas a lei veio mostrando o que era pecado, então avultou o pecado em nós e a condenação, porque a lei é boa e espiritual, mas nós somos carnais, Romanos 7, 14. Cristo então, maldito, aquele que não permanecer nos preceitos da lei, Cristo então se tornou maldito, assumindo essa condenação em nosso lugar. Se o ser humano deveria morrer, de Gênesis 2, 16, 17, a vida de toda a carne está no sangue, Levítico 17, 11, e sem derramamento de sangue não há remissão de pecados, Hebreus 9, 22, João 1, 14, a graça, ou seja, o verbo se fez carne e habitou entre nós para receber essa maldição. Então quando se faz hoje campanha de quebra de maldição, está anulando a cruz de Cristo. Então essas são as parafernálias que esses falsos profetas introduzem nas igrejas. E distanciam cada vez mais as pessoas do reino de Deus. Por isso a mensagem aqui, que eu quero mencionar, e aí eu falo, você com pregação mesmo bíblica, dificilmente você enche um local de culto. Então não adianta querer comprar prédios, terrenos, para fazer ali uma obra gigantesca, porque as pessoas não vão te ouvir. Não vão te ouvir, porque eles se cercariam de mestres segundo as suas próprias cobiças. Mas a mensagem para os falsos pastores, ou para pastores que estão deixando de examinar as escrituras, é esta. Olha o que diz aqui Ezequiel 34. Portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus: eis que estou contra os pastores, e deles demandarei as minhas ovelhas. Porei termo no seu pastoreio, e não se apacentarão mais a si mesmos. Livrarei as minhas ovelhas da sua boca, para que já não lhes sirvam de pasto. Vocês estão esbanjando, vocês estão com jatinhos, vocês estão com riquezas. O Senhor vai erguer vocês dos seus lugares. Porque a mensagem para um pastor bíblico é que ele permaneça fiel à doutrina cristã. É para que ele... Ontem eu dei esse exemplo, novamente eu quero colocar aqui. O modelo de igreja que nós temos é a igreja primitiva. E se não houveram campanhas, por exemplo, financeiras na igreja primitiva, não vou fazer. Se não houveram votos, não vou fazer. O que não houve na igreja primitiva, que foi os primeiros 100 anos da igreja ali, eles estavam debaixo da doutrina dos apóstolos, então nós não faremos também. Então para de criar esse monte de coisa dentro da igreja, desviando. Se as pessoas não querem ouvir o evangelho de fato, que vão embora. Mas que você permaneça fiel às escrituras, porque olha,